Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Eloá dos Santos Pereira tinha 11 anos na época dos fatos e vivia em Piedade, São Paulo. Ela morava com o seu pai Robson, de 36 anos, em um sítio na área rural onde tinham poucas casas. Eles levavam uma vida simples e a Eloá foi descrita como uma criança tranquila, estudiosa, meiga, carinhosa, brincalhona e muito apegada com o pai. A sua mãe tinha morrido há pouco mais de um ano, em agosto de 2018, e então, desde então, ela teve esse apego muito grande com o pai Robson. Em 19 de dezembro de 2019, uma quinta-feira, por volta de 6h30 da manhã, o Robson saiu de casa para buscar o caminhão que ele trabalhava fazendo entrega de verduras. Isso era uma rotina da família, ele saía todo dia cedo, buscava esse caminhão, voltava para casa, pegava a Eloá e levava ela para ficar o dia ali na casa da sua avó enquanto ele trabalhava. Ele disse que não levava ela já desde o primeiro momento, desde a hora que ele ia buscar o caminhão, porque ele queria deixar a filha dormir um pouco mais, até porque nessa ocasião ela estava de férias do colégio. Ele então saiu às 6h30 de moto e demorou cerca de 30 minutos. Porém, quando ele voltou para casa, a Eloá já não estava mais lá. Ele percebeu que tinham algumas coisas reviradas na casa, o cobertor da Eloá estava no chão ao lado da cama dela, porém as coisas de valor ainda estavam lá, como por exemplo o seu celular e a sua carteira, que estava ali com bastante dinheiro porque ele tinha recebido recentemente o seu 13º salário. Logo então, desesperado, ele pediu ajuda a outros familiares e também vizinhos para procurar pela menina, mas depois de pouco tempo ali eles não encontraram e logo acionaram a polícia. Os moradores e policiais procuraram todo o dia pela Eloá, mas não encontraram nenhum sinal dela. Então, já de noite, eles decidiram que no dia seguinte usariam cães farejadores para ajudar nas buscas. No dia seguinte, as buscas continuaram intensas mais uma vez durante todo o dia, até que por volta de 9 horas da noite, eles fizeram uma descoberta terrível. Um vizinho de Eloá se lembrou que tinha um buraco de uma fossa desativada que ficava nos fundos da casa dela. Esse buraco estava coberto com pedaços de troncos de árvore para evitar acidentes. Com a ajuda de outras pessoas, ele retirou os troncos e plástico que cobriam o buraco e lá dentro encontrou o corpo de Eloá, infelizmente sem vida. O corpo estava enrolado em um lençol e em uma coberta, vestia apenas uma camiseta e tinha 18 perfurações de faca, que foi a causa da morte. Além disso, ela também tinha sinais de abuso sexual e a sua calça e calcinha foram encontradas ao lado do corpo nesse mesmo buraco. No momento em que encontrou o corpo, esse vizinho denunciou o suspeito à polícia. Isso porque ele reconheceu o lençol e o cobertor que envolviam o corpo como sendo de seu irmão, que morava com ele a poucos metros de distância da casa de Eloá. O vizinho dono do lençol e coberta era Elivelton Santos Furtado, um rapaz de apenas 22 anos que morava ali do lado com a mãe, padrasto e o irmão que encontrou o corpo. O Elivelton era amigo do pai de Eloá há muitos anos e às vezes eles saíam juntos para bares da região. Inclusive, na noite anterior ao crime, eles tinham ido juntos com outros amigos para um bar onde ficaram conversando até por volta de 10h30 da noite. Assim que percebeu o desaparecimento de Eloá, o seu pai Robson pediu ajuda aos vizinhos, inclusive a Elivelton. Ele concordou e ajudou nas buscas no primeiro dia, mas no segundo não foi mais visto nem mesmo em sua casa. Até então, ninguém tinha desconfiado desse sumiço dele porque ele estava acima de qualquer suspeita. Era aparentemente um bom rapaz que nunca tinha se envolvido em nenhum crime ou confusão e, além disso, era amigo de Robson e próximo de Eloá. Ela, inclusive, chamava ele de tio. Mas depois de ver que o lençol e a coberta eram dele, todos suspeitaram que, na verdade, ele tinha ficado ausente durante todo o dia
porque tinha fugido. A mãe do Elivelton foi ouvida e ela confirmou que o lençol e cobertor eram dele e que ela também suspeitava que ele era o culpado pelo crime. Ela disse que naquela manhã ela, o seu marido e o irmão do Elivelton tinham saído cedo de casa para trabalhar e então ela não sabia dizer o que ele tinha ficado fazendo em casa ali naquele período. Porém, mais tarde, quando ela voltou para casa, ela disse que ele estava agindo de forma estranha. Estava muito nervoso e tinha dito para ela que tinha feito uma coisa terrível que ela ia ficar sabendo e que ia envergonhar ela pelo resto da vida. A polícia foi revistar a casa do Elivelton e lá eles encontraram no quintal alguns pedaços de roupas e outros panos queimados. Eles suspeitaram então que tinham sido as roupas que o Elivelton usou no dia do crime. Convencidos que o Elivelton tinha algum envolvimento no crime, a polícia decretou a sua prisão preventiva em 21 de dezembro, 2 dias após o crime, e ele passou a ser procurado. Entretanto, as buscas por Elivelton não foram fáceis, isso porque a área era rural e toda cercada pela mata, e Elivelton conhecia bem a região porque foi nascido e criado lá. Além disso, os policiais não sabiam se ele ainda estava por perto ou se tinha fugido para longe. Familiares e amigos, tanto de Eloá quanto de Elivelton, se organizaram em grupos para procurar por ele pela região. Uma força-tarefa das polícias civil e militar, da Guarda Municipal e de voluntários também foi realizada na cidade atrás de pistas de Elivelton. Durante esse tempo, Elivelton chegou a deixar bilhetes para a mãe na propriedade rural que ela trabalhava. Ela encontrou os bilhetes enrolados em um pedaço de pano no banheiro da propriedade. Nos bilhetes, o Elivelton dizia para a mãe que ia embora para longe, que amava a família e que não era para ela se preocupar. Cerca de 30 pessoas das equipes da Polícia Civil, Guarda Municipal e do Canil de Itu percorreram a área de mata próxima e vasculharam casas abandonadas que poderiam servir de abrigo para Elivelton, mas nenhum sinal dele era encontrado. Até que em 14 de fevereiro de 2020, quase 2 meses após o crime, 2 policiais faziam um patrulhamento de rotina em uma estrada que ligava 2 cidades vizinhas, Tapiraí e Pilar do Sul, a cerca de 130 quilômetros de distância do local do crime. Era por volta de 12:30, então, quando esses 2 policiais avistaram um homem andando às margens da estrada, aparentemente sem rumo. Eles se aproximaram do homem e tentaram fazer uma abordagem, mas ao ver a viatura, ele correu e tentou fugir pulando uma cerca. Porém, ele não conseguiu, os policiais alcançaram ele e logo identificaram ele como sendo Elivelton. Ele foi então preso e levado de volta à Piedade. Já na delegacia de Piedade, o Elivelton confessou o crime e contou como tudo aconteceu. Segundo ele, durante aquela madrugada, ele tinha consumido uma grande quantidade de drogas e álcool em seu quarto e teve a ideia de roubar Robson, porque tinha ficado sabendo que ele tinha recebido o seu 13º salário recentemente. Quando o Robson saiu para buscar o caminhão, o Elivelton escutou o barulho de sua moto e invadiu a casa. Porém, a Eloá, que dormia no seu quarto, acordou com o barulho, viu ele e gritou por socorro. Ele a atacou, a asfixiou segurando seu pescoço e levou ela desacordada para a casa dele, onde tirou a sua roupa para cometer o abuso. Nesse momento, a Eloá acordou e então ele a golpeou com uma faca, que segundo ele estava ali próxima. Depois de dar cerca de 18 golpes na menina, ele abusou dela sexualmente, já sem vida. Ele enrolou então o corpo em um lençol e coberta e escondeu no buraco da fossa. Voltou para casa, limpou o sangue do quarto e queimou as roupas e panos que estavam sujos de sangue no quintal de sua casa. No início, ele pretendia fingir que não tinha nenhum envolvimento no crime, mas decidiu fugir na manhã seguinte quando soube que os policiais fariam buscas com cães farejadores. O pai dela saiu para trabalhar. Eu fiz uso de droga e entrei lá e fiz isso. Usei crack, cocaína e bebida alcoólica antes. Sabia que ia receber dinheiro. Matei porque estuprei e acabei cometendo essa loucura. Se pudesse voltar atrás, eu jamais teria feito isso. Todo dia me arrependo, disse Elivelton em seu depoimento. Desde a prisão de Elivelton, o caso corre em segredo de justiça e apenas algumas informações foram divulgadas pela mídia.
A defesa de Elivelton fez uma tentativa de instauração de incidente de insanidade mental e pediu que fosse feito um exame para determinar a sua sanidade mental. Porém, a justiça entendeu que nada nos autos indica que ele tenha algum problema e negou o pedido. Também foi feito um laudo para apontar se houve ou não o abuso sexual, mas o seu resultado foi inconclusivo, porque a umidade de onde o corpo foi encontrado e a situação da vítima em decomposição dificultaram a exatidão do exame. Um laudo complementar foi solicitado para determinar se havia material genético de Elivelton nas partes íntimas de Eloá, porém o resultado desse laudo ainda não foi divulgado. Em maio de 2021, a justiça decidiu que Elivelton vai a júri popular, denunciado pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio com tortura, sem defesa e ocultação, vilipêndio de cadáver e ocultação do corpo. Porém, a data do julgamento ainda não foi marcada. Se condenado por todos esses crimes, a pena de Elivelton pode chegar a 39 anos de prisão. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.